Você já parou para pensar que amar é uma escolha diária e que às vezes a gente perde o amor da nossa vida por uma simples bobagem? O que será que os estoicos eles diziam sobre o amor? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. O amor, ele é uma escolha. Fica comigo até o final, que hoje é mais um dia de reflexão. Durante muito tempo, eu achei que o amor era sentir, sabe? Era apenas sentir. Durante muito tempo, eu acreditei muito nessa prerrogativa. E, de fato, o sentimento ele é muito importante dentro de uma relação. Ele tem que, sim, estar no topo, mas ele não é tudo. E se você for esperar pelo sentimento para resolver todos os problemas do relacionamento, infelizmente você não vai ter como resolver. O amor é você escolher diariamente aquela pessoa dali, independente da sua situação. Para pensar comigo. Se alguma coisa acontece, se algum imprevisto acontece, e quais seriam esses imprevistos? Ciúme, briga, desconfiança, tudo isso que abarca um relacionamento e tem em todos os relacionamentos. Qualquer motivo vira um motivo de briga, desconfiança e ciúme. E isso abala, de certa forma, a relação. E se você se baseia sempre no sentimento e acha que isso é a vertente principal que move o relacionamento, qualquer coisa que aconteça dentre esses motivos que eu citei vai ser um motivo de separação. Qualquer coisa que aconteça, qualquer ciúmezinho besta que aconteça, você vai pensar logo em sair da vida daquela pessoa dali. Qualquer briga besta, por que seja que aconteça, você já vai pensar em sair fora daquilo dali, porque aquilo dali não é mais pra você. E aí a gente acaba criando a falsa sensação de que só o sentimento ele vale a pena. Que o amor ele tem que arrepiar a pele toda hora, que tem que ter a paixão a todo momento, que tem que ter aquele fogo a todo momento, e não é isso que acontece. Infelizmente, se você pensar que o amor ele vai ser assim sempre, o seu amor, o seu relacionamento, ele não vai sobreviver ao dia a dia, ele não vai sobreviver à rotina. Porque dentro de uma rotina normal, isso não vai ter todo o tempo, sabe? Então, se você não souber lidar com esse tipo de situação, o seu relacionamento ele não vai sobreviver à rotina, porque a partir do momento que falta esse arrepio na pele, esse fogo e etc., você já vai dar um passo para trás e pensar, poxa, aquela pessoa talvez não seja para mim. É por isso que os relacionamentos de hoje em dia acabam tão rápido. E é por isso que os relacionamentos de hoje em dia, eles acabam tão rápido, porque as pessoas pensam que o relacionamento ele vai ser sempre a mesma coisa do primeiro dia que a gente conhece aquela pessoa. Não, porque a partir do momento que a gente se aprofunda mais dentro de uma perspectiva diferente da nossa, porque é a perspectiva de outra pessoa com costumes, culturas, hábitos completamente diferentes do nosso, a gente vai encontrar divergência. E se na primeira divergência você achar que aquela pessoa não é para você, desculpa, mas nenhuma pessoa vai servir para você. Porque para pensar comigo, eu sou alguém que tem um hábito diferente daquela pessoa que eu conheci agora. Só que no primeiro dia que eu conheci ela, eu não vou conhecer totalmente ela. Eu só vou me aprofundar depois que a gente tiver mais intimidade. E isso é um fato. A partir do momento que a gente se aprofunda na outra pessoa, a gente vai encontrar uma série de coisas que a gente não concorda. E o que é que entra? O senso comum. A gente vai encontrar um melhor jeito de conviver. E estar dentro de um relacionamento é a todo momento uma escolha de acreditar que você precisa encontrar um equilíbrio para conviver com aquela pessoa que é totalmente diferente de você. Se você não pensar dessa forma e achar que a paixão ela sempre vai existir em todos os momentos da sua relação, você não vai sobreviver a nenhum relacionamento. E aí que o estoicismo entra, ele entra como uma flecha, ele entra super certeiro, sabe? E uma coisa que os estoicos falavam era justamente assim, ó, existe uma coisa que ela simplesmente acontece. E existem outras coisas que estão sob o nosso controle. E aí quando a gente para pensar e coloca essa ideia dentro do assunto que a gente está comentando aqui agora, que é o amor,
Faz todo sentido, porque o sentimento como amor, ele simplesmente acontece. Ou você não conhece aquela famosa frase, quando é amor a gente não escolhe, simplesmente acontece. E isso é muito real, isso é um fato verídico. Quando a gente ama uma pessoa de verdade, a gente não escolhe aquela pessoa, simplesmente flui. O sentimento simplesmente ele sai da gente e flui. A gente não escolhe, simplesmente acontece. Mas permanecer no amor é uma escolha diária. E é aí que entra o pulo do gato. E aí você para pensar comigo. Você se depara na rua com um casal de velhinhos e aí do nada você pergunta para um deles assim: como foi que vocês sobreviveram a tanto tempo juntos? E eu tenho certeza que a resposta deles vai ser essa daqui, porque a gente se perdoou muitas e muitas vezes. O perdão, ele é uma escolha, porque é o perdão que faz com que você permaneça na vida daquela pessoa. E você aceitar o perdão de outra pessoa faz com que você permaneça dentro daquele vínculo. E isso não é tentar romantizar o amor, sabe? Isso é a vida real. Isso é o que acontece. Você perdoar o outro é você escolher permanecer na vida do outro. Então a escolha, ela está sob o nosso controle. O sentimento amoroso, ele acontece. Já viu amor à primeira vista? Você não escolheu aquela pessoa. Aquilo ali aconteceu, fluiu dentro de você. Então pensa nisso. Tem coisas que a gente simplesmente não escolhe, mas tem coisas que a gente está sob total controle. E o amor, a gente não escolhe, mas escolher ficar é um controle nosso. Muita gente, quando encara a rotina do dia a dia, quando vai conhecer uma outra pessoa mesmo a fundo e percebe que aquele dia rotineiro, aquele cansaço e aquele tédio que vai acontecer independente ou não, né? Muita gente acaba desistindo, porque ele não vai encontrar a mesma sensação que ele teve de quando conheceu aquela pessoa, sabe? Imagina, você bebe a cerveja pela primeira vez. Porra, quando você toma o segundo copo de cerveja, ele já não é mais igual. E o amor também é assim. Você vai ter que ressignificar a todo momento a sua relação. E isso é o mais fantástico. Não deixar acabar na rotina o que é para ser para sempre, sabe? Porque se você deixar a rotina tomar conta da sua relação, essa relação não vai sobreviver, né? Então, você precisa ressignificar a todo momento os seus dias com aquela pessoa. E é aí que você tem que pensar o seguinte: eu preciso amadurecer o meu pensamento no sentido de que eu preciso ter mais cuidado com aquela pessoa, eu preciso dar mais atenção para minha parceira, eu preciso ter mais responsabilidade emocional com a minha parceira, porque se a gente deixar a rotina cuidar de tudo, infelizmente o vínculo ele acaba afastando. E aí dá espaço para briga, dá espaço para discussão, dá espaço para tudo que gera o fim de uma relação. Então, quando surgir esse pensamento em você de que, poxa, e agora? Para onde é que foi o nosso amor? Onde é que foi parar o nosso sentimento? Você tem que se fazer essa pergunta aqui, ó. O que é que eu posso fazer para continuar e permanecer na vida dessa pessoa? Essa tem que ser a sua pergunta, porque o amor, ele sempre vai existir, ele nunca vai deixar de existir. A paixão, ela acaba, a paixão, ela é passageira, mas o amor, ele sempre vai existir. Mas o erro, talvez, é por nossa conta, de deixar tudo cair na rotina e achar que a rotina ela vai cuidar da relação como o mais do mesmo. E aí a gente acaba deixando na rotina, cria a sensação de que nada daquilo ali vale mais a pena e a decisão mais fácil é a de ir embora. Então, para você que me acompanha, obrigado por ter ficado até o final. Te vejo na próxima página.